do sucesso. A mulher em busca de sucesso. Vai ser um aulão, vai dar para você fazer tanta conexão aí, entender muito da sua trajetória, entender que ponto você está. Boa noite, buenas. Eu vou começar esse aulão fazendo algumas perguntas para você. Qual que é o objetivo dessas perguntas? Não é a ideia de que há uma resposta certa, tá? Para essa pergunta, mas essas perguntas têm o poder de te situar na sua própria jornada. Então a ideia é que você responda de pronto aí na sua cabeça, tá? É a primeira coisa que vier na sua cabeça, porque isso vai te ajudar a te situar. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer, quando a gente se propõe a olhar para a mulher em busca do sucesso, é o que nós estamos chamando de sucesso. Claro que cada uma de nós vai ter uma resposta para isso, mas o que é isso que a gente chama de sucesso? O que é que te fez vir para esse aulão com esse tema, mulher em busca do sucesso? O que é que você está chamando de sucesso? Responde aí para você. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: será que a jornada da mulher em busca do sucesso é diferente da jornada do homem em busca do sucesso? O que você acha? É igual ou é diferente? Outra pergunta. Será que mulheres e homens pagam o mesmo preço pelo sucesso? Vou fazer um desdobramento. Você acha que o sucesso tem preço? A gente precisa pagar um preço pelo sucesso? Ou a gente inevitavelmente paga um preço pelo sucesso? E no caso dessa resposta ser sim, você acha que as mulheres e os homens pagam o mesmo preço pelo sucesso? De novo, não tem uma resposta certa. A proposta aqui é você se situar, tá? Última pergunta que eu vou fazer. Homens e mulheres usufruem do sucesso com a mesma potência e com a mesma liberdade? Você acha que um homem e uma mulher gozam o sucesso com a mesma liberdade, com a mesma potência? Muito bem, por que eu tô te falando isso? Porque nós vamos olhar para essa jornada, né, da mulher em busca do sucesso pela perspectiva da jornada do herói e pela perspectiva da jornada da heroína, ou seja, meio que comparando essas duas perspectivas aqui, tá? E aí a gente vai ver que essas duas perspectivas, elas são diferentes. Então, não sei se você sabe, mas existe uma psicóloga estadunidense chamada Maureen Murdock. E ela, uma estudante de Campbell, uma aluna de Campbell, estudando a jornada do herói e atendendo mulheres, ela começou, pela observação das mulheres, ela começou a desconfiar que a jornada das mulheres era diferente da jornada dos homens. E aí ela foi conversar com o Campbell a respeito disso. Falar, e aí, você não acha que a jornada das mulheres é diferente da jornada dos homens? Você não acha que tinha que se desenvolver a jornada para as mulheres? E Campbell dá uma resposta para ela que, na minha humilde opinião, ela não compreendeu. Porque ele fala, não, porque olha o que ele responde para ela. Ele diz para ela assim, exatamente, ele diz: as mulheres não precisam fazer a jornada. Tudo o que elas precisam fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. Ele está coberto de razão. Qual que é o problema? Que a gente precisa de uma jornada para descobrir isso. Então, a Maureen também está certa. Por quê? Porque ela não tirou da ideia, não tirou do nada, assim, não tirou da cabeça dela. Ela tirou da observação. Ela começou a perceber o quê? O quê? Ela começou a olhar nas palavras dela. Deixa eu ler para vocês aqui. Ela começou a olhar
para suas pacientes em geral e descobriu que mesmo atingindo o sucesso em alguma área, seja profissional, seja acadêmica ou seja pessoal, as mulheres ainda sentiam um profundo vazio em suas vidas. Na verdade, ela foi percebendo o quê? Que por incrível que pareça, era justamente conforme as mulheres atingiam o sucesso, é que elas começavam a experimentar um vazio cada vez mais profundo em suas vidas. E ela começou a falar, tem algum assunto aí, por que será? E aí começou a partir da observação, identificar vários pontos de diferença da jornada do herói e da jornada da heroína. E começou a rastrear essa jornada das mulheres e a propor uma jornada um pouco diferente. Enquanto a jornada do herói era uma jornada linear, ela propôs que a jornada das mulheres, tal qual a sua natureza, era uma jornada cíclica. E que as mulheres poderiam estar em vários pontos dessa jornada ao mesmo tempo. Uma coisa muito diferente dessa jornada do herói que a gente assiste nos filmes, onde é bem passo a passo, né? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns paralelos para a gente poder olhar para essa jornada do homem, para essa jornada da mulher e pontuar algumas diferenças. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre alguns aspectos, não todos, mas alguns aspectos da jornada da heroína por uma outra por uma outra perspectiva, que não exatamente a que a Maureen propõe, porque ela vai desembocar num lugar que não é exatamente onde a gente vai desembocar aqui, tá? Então, antes da gente continuar, eu quero convidar vocês a conversar comigo aqui e me falar, vocês acham que a mulher paga um preço diferente do que o homem para conquistar o sucesso? Conversa comigo. Mesmo que não apareça? Não entendi. Sim, sim, mesmo que não pareça, né? Sim. Sim. Tá. Enquanto vocês respondem esse sim, eu queria que vocês me dissessem qual preço vocês acham que a mulher paga diferente do que o homem. Vamos ver o nível de consciência de vocês. Faz sentido, sim. Ambos têm jornadas, sim, ambos têm jornadas e, de certa forma, as jornadas são parecidas. Ó, o sucesso no feminino é solitário e o sucesso no masculino adiciona vida. É uma coisa para conversar isso daí. Realmente, na observação, dependendo de como uma mulher administra isso, a gente percebe isso mesmo, que as mulheres acabam se sentindo mais solitárias. E muitas vezes porque nesta jornada ela paga o sucesso com as suas relações. Filhos, jornada tripla, preço da culpa. Certeza, o preço da mulher é muito maior do que o do homem. Com certeza, as próprias mulheres não acreditam nas outras. A sociedade. As mulheres pagam diferente, pois tem muito mais responsabilidade. Elas sacrificam a sua natureza cíclica, sacrificam a maternidade e a ciclicidade. São nossos hormônios, culpa dos hormônios. Relacionamento, sociedade, a mulher trabalha mais, ela tem pelo menos uma dupla jornada, né? Acredito que os caminhos são diferentes, mas o destino é o mesmo. Abrimos mão do descanso, solidão, uma jornada de trabalho pesada. Você vê que muito legal as respostas de vocês e todas elas têm muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. Mas o que eu notei aqui e que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui? Que quase nenhuma de vocês pontuou as questões internas. E essa foi, aqui,
algumas de vocês estão falando sobre culpa, né? Mas a maioria de vocês fala dos preços externos. Vou tirar vocês de novo. Quero contar aqui antes da gente continuar, que eu vou te dar um presente no final para você aprofundar isso aqui, tá? Então fica aí no final que depois você vai descobrir que presente que é. Que agora todo mundo ganhou presente. Eu já recebi mensagem hoje no inbox. Dani, vai ter presente? Eu acho que vocês estão meio mal acostumadas, né? Ou bem acostumada de ter aulão e ganhar presente. Mas sim, nós teremos presente. Agora, vocês muitas pontuaram aqui as questões externas, mas não pontuaram as questões internas. E o maior desgaste que as mulheres vivem nessa jornada diz respeito às crises que essas mulheres vivenciam internamente. Crises de valores, de dúvida da própria potência, de qual caminho seguir, de culpa por estar escolhendo esses caminhos, das escolhas que elas precisam fazer a cada momento e que a mulher se sente muito mais culpada a cada escolha. Então veja que curioso, por mais que uma mulher, por exemplo, ela escolha, vamos supor, eu vou retardar a maternidade para que eu possa galgar novos patamares na minha carreira. Ela toma essa decisão, mas a cada vez que ela vivencia uma situação, por exemplo, uma amiga fica grávida ou ela sofre toda a crise novamente. Ou vamos supor que ela fale, não, eu tenho os meus filhos, mas eu vou deixar esses filhos com babá, ou vou deixar eles na creche de manhã, só vou pegar de noite. Ela tomou a decisão, aceitou a promoção, só que ela sofre a cada gripe que a criança pega, a cada garganta inflamada, a cada situação, a cada vez que o bebê prefere a babá ou prefere a avó. Ela sofre como se ela não tivesse tomado aquela decisão. Então pensa que como é difícil você seguir numa jornada que você já decidiu, mas que você sofre todas as vezes como se você não tivesse decidido. É como, para você entender, é como se fosse assim, é como se você terminasse um relacionamento e seguisse a sua vida num outro relacionamento afetivo, mas de tempos em tempos, toda vez que você lembra, você sofre como se não tivesse numa outra vida. É assim que a mulher vivencia essa jornada em busca do sucesso. Então, isso é profundamente desgastante para ela. Por quê? Porque a cada pico desses de crise que ela tem as forças dela todas minadas. E por quê? Eu espero que vocês estejam se reconhecendo aí. Eu nem vou perguntar, pra gente, né, não usar muito tempo da live para a gente poder avançar. Então, vamos falar do início dessa jornada para você compreender. Toda a jornada, tanto do herói quanto da heroína, vai começar meio que no chamado para a aventura, assim que Campbell chama, um chamado para a aventura. Só que para essa aventura, no caso do homem, essa jornada que vai formar para ele a identidade dele, que vai transformá-lo num herói, no protagonista da própria história, e tudo isso que a gente aprende por aí sobre a jornada do herói, é um convite para ele, ainda que desafiador, mas estimulante. Agora, no caso da mulher, esse convite para entrar nessa jornada exige que ela se separe da sua natureza mais profunda. Por quê? Então, esse é o primeiro estágio que a Maureen vai pontuar. Ela vai dizer que o primeiro estágio da jornada de uma mulher é a separação do feminino. Por quê? Porque essa jornada de conquistas daquilo que a gente está chamando de sucesso aqui, que a maioria aqui conectou ao trabalho, ela vai exigir que a mulher se molde aos valores da nossa sociedade. Por exemplo, a competição. Por exemplo, esse timing de correr atrás do tempo, que é diferente da natureza da mulher, que é cíclica e que exige uma porção de descanso que essa jornada não compreende. Ela é uma jornada cumulativa e a mulher, na sua natureza, precisa, ela tem um pico e depois ela precisa descartar coisas. E a jornada
do homem, ela é uma jornada simplesmente cumulativa, onde é cobrado dele, ou do homem não, desculpa, dessa perspectiva masculina, onde é cobrado de todo mundo sempre mais resultado, mais resultado, mais resultado, mais resultado. Então a mulher, para que ela possa se mover dentro dessa jornada, ela não tem como permanecer com a sua natureza feminina aflorada. Por quê? Porque ela, em geral, é uma jovem mulher. Então, ela não se sente segura dentro do próprio feminino, dentro da própria insegurança, dentro da própria vulnerabilidade, dentro da própria realidade emocional. Então, é como se fosse assim, ó, imagina numa situação de trabalho onde ela é desafiada, onde ela se sente injustiçada, ela chora. Ela pode fazer isso? Ela vai ser respeitada como profissional se ela chorar? Não, não vai. Principalmente porque ela não sabe o que está acontecendo, por que ela está chorando, o que está acontecendo. No momento em que ela vive aquela situação, no caso da mulher, vai ativar um monte de outros conteúdos ali dentro, que ela muitas vezes não está ciente, porque ela não tem essa maturidade ainda da própria realidade, da própria bagagem emocional, da própria ancestralidade. Ela não tem isso. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que se blindar, se separar do feminino, se separar da própria natureza feminina, se separar dos valores do feminino e se moldar ao masculino, e se identificar com o masculino, e tomar a forma do masculino, e começar a desejar valores do masculino. Exemplo, empoderamento. Qual mulher que você conhece que está nessa jornada em busca do sucesso que não se atrai pela palavra empoderamento? Empoderamento. Não preciso fazer um curso para trabalhar o meu empoderamento. Empoderamento é um valor masculino, não é um valor feminino. A mulher precisa sacrificar a própria natureza para atuar nessa faceta. Olha que loucura. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, a Maureen, ela percebe o seguinte, que as mulheres começaram nessa jornada idealizada para o masculino por causa de aí entra um pouco dos pontos que eu falo para você que é um pouco diferente da minha proposta, porque ela tem essa linha de culpar o patriarcado. Tudo é culpa do patriarcado, a sociedade patriarcal. Então, o fato das mulheres serem ensinadas a serem subjugadas pelo patriarcado. Então, na concepção dela, é tudo culpa do patriarcado. Mas aqui eu quero colocar para você uma outra concepção, que é uma mulher que está completamente insegura dentro das próprias águas, dentro do próprio feminino, que é escuro, que é inominável, que é sem forma. Ela não tem consistência interna, não tem força na alma para se mover a partir desse lugar que ela não conhece. Então é natural que ela vai se atrair por algo que possa emprestar uma forma para ela. Então, com isso eu quero dizer que não é culpa do patriarcado, porque a mulher deseja isso. Ela, quanto mais jovem, mais ela deseja roupa apertada. Por quê? Porque dá a ideia para ela de dar a forma do desejo. Ela não prioriza, por exemplo, o próprio conforto, não prioriza o se sentir bem. Ela prioriza a roupa que vai emprestar para ela, que vai valorizar uma forma de sedução que ela entende que vai emprestar valor para ela. E isso é dela. Ainda que você eduque uma jovem mulher e fale, olha, não faz assim, não é legal. Mas ela deseja. Por quê? Porque assim ela vai se tornar um objeto de desejo e vai ter a validação do próprio valor, que no fundo gera muita angústia para ela, porque ela não sabe o valor que tem. Entende? E mesmo que, aí que entra essa crise que eu falei, mesmo que ela, galgando essa jornada, essa mesma estrada que os homens, e conseguindo resultados, esses homens, olha o que eu vou falar, acreditam no resultado.
mas as mulheres não acreditam. Vou voltar vocês pra gente ver como que estamos até aqui. Vocês estão reconhecendo, gente, esse cenário que eu tô descrevendo aqui pra vocês? Muito. Total, que bom. Agora, por que que por mais que a gente tenha esse reconhecimento, porque chega um determinado momento que a gente começa a ter um reconhecimento, um resultado, uma colheita, mesmo assim, isso não tem o valor que a gente achava que teria. Por isso que eu fiz a pergunta lá no início. Você acha que os homens usufruem do sucesso com a mesma potência que as mulheres? Não. Porque as mulheres, ainda que, enquanto elas estão usufruindo, ela fala, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou sentindo aquilo que eu deveria? E aí se culpa também por não estar sentindo aquilo que ela deveria, não estar se divertindo, então ela viaja e não consegue aproveitar a viagem, ou compra algo que ela queria e não consegue comprar aquilo, e às vezes tem culpa, então ela permanece em crise. Sim, custa o nosso feminino. Exatamente. É a roupagem da Mulher Maravilha bem apertada. E é justamente nesse processo que a gente vai começando a desconfiar que talvez não seja isso que a gente estava querendo. Então veja, eu não estou apontando aqui para você essa ideia de falar, esse é um caminho errado, as mulheres não deveriam seguir. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, olha, é somente através desse caminho que a gente desenvolve uma determinada força para suportar o mergulho no feminino que a gente precisa fazer e que quando jovem, completamente sem forma, a gente não consegue. Por isso eu disse que a resposta do Campbell é sensacional, mas que a Maureen tá certa. Sim, uma mulher tem uma jornada para chegar nessa resposta. Ó, muita gente se sentindo insegura aqui, né? Então vamos mais um pouquinho. Então esse é o primeiro estágio, tá? Essa separação do feminino. Então veja, enquanto para o homem é o chamado para a aventura e ele fica nessa crise de será que eu vou, será que eu não vou, e às vezes resiste um pouco e às vezes acaba sendo obrigado a ir, né? Então nos contos sempre acontece alguma coisa que obriga o herói a ir numa jornada que ele não quer. A mulher vai para a jornada porque ela quer, ela não é obrigada, ela quer, mas ela sacrifica a si mesma, ela sacrifica uma parte de si para poder seguir nessa jornada, tá? Aí, a segunda parte dessa jornada, olha que coisa terrível. Para os homens, a segunda parte dessa jornada é quando ele encontra os aliados. Então, bem aqueles filmes, né? O herói tá indo lá, o candidato herói, né? O príncipe está indo, e daí de repente conhece alguém, faz uma amizade, sabe? Encontra, e aí passa a ter um companheiro de viagem, de jornada, encontra aliados. A mulher também encontra aliados, só que qual que é o grande problema aqui? Como ela se separa da sua natureza profunda, se separa do feminino e de tudo que são os valores do feminino. Então a gente vê muito isso hoje, as mulheres, uma geração de mulheres que não sabe cozinhar, que não se interessa por esses valores do feminino, que é a nutrição. Eu não tô falando de papel aqui, tá? Não tô falando de lugar da mulher no fogão, não é isso. Eu tô falando de que cozinhar é uma forma da mulher desenvolver um valor muito importante para ela, que é a nutrição. A nutrição emocional. Isso faz parte da natureza profunda de uma mulher.
E muitas vezes a mulher desenvolve isso a partir da relação com a comida. Então, ela tem, por exemplo, um prazer quando ela é ensinada a fazer uma torta e todo mundo fala: quem fez você? Ai, que delícia! E a gente, quando tá aprendendo, assim, mesmo quando não tá aprendendo, mas quando tem essa coisa de fazer uma comida, a gente fica meio em suspenso, porque a gente fica esperando as pessoas provarem aquela comida e dizerem: ai, quem fez? Eles falam: ai, meu, ai, que delícia! E você fica assim, ó, por quê? Validação. Então, quando uma mulher vivencia, por exemplo, isso a partir dessa coisa, vai ter um encontro, todo mundo, cada um vai levar um prato, e aí você vai lá, faz a sua torta, o seu bolo de chocolate que você aprendeu e que você gosta, e que você faz e que é a sua receita de sucesso e tudo mais, e alguém reconhece: ai, você vai vir, você tem que trazer aquele seu bolo de chocolate. Essa mulher vai sendo validada nos valores que são importantes para ela, no feminino, tá? No feminino. Ela acredita. Se alguém chega para uma mulher e fala: olha, seu bolo de chocolate é o melhor do mundo, ela acredita. Agora, se alguém chega para uma mulher e fala: olha, esse projeto que você desenvolveu é sensacional, ela acredita, mas ela dorme tensa. Por quê? Porque no mundo da competição, ela não confia naquilo que ela está desenvolvendo e ela tem medo daquilo ser roubado dela. E o bolo de chocolate, ela não tem medo, sabe? Por quê? Porque ela vai desenvolvendo um valor que lhe é muito caro, que é o valor, por exemplo, da nutrição, tá? Então, nesse processo da separação do feminino, a mulher vai negando tudo aquilo que diz respeito ao feminino, ao mundo do feminino, como, por exemplo, o desejo da maternidade, o desejo de relacionamento, o desejo de compromisso. Então, quanto mais uma mulher está identificada com essa heroína, mais ela fala: não, a fila anda, que compromisso. Mas quem falou que eu queria namorar, gente? Não, imagina, não queria namorar, eu quero pegar. Por quê? Ela vai se desconectando dos valores do feminino. De novo, não são papéis, mas o feminino, ele tem essa natureza de nutrição, de compromisso, de relacionamento, de aliança, de confiabilidade. São valores diferentes do masculino, por exemplo, que tem a ver com poder, que tem a ver com competição, que tem a ver com subjugar, né, se estabelecer como melhor que o outro. Então, a mulher vai abrindo mão de tudo aquilo que é importante para ela e vai se identificando com o masculino. E aí ela vai se unir aos aliados, só que como ela está longe da sua natureza, essa união com aliados, veja bem o que eu vou falar, vai ser na verdade união com os inimigos. Por quê? Porque nesse sentido o masculino e esses valores do masculino, no fundo, são inimigos dessa mulher que não sustenta a si mesma na jornada. Então, eu vou dar um exemplo bem básico para você entender. É a mulher que começa a falar de sexo, por exemplo, de uma maneira que constrange todo mundo. Então, quando uma mulher ela é dada a falar palavrão, ela geralmente fala de maneira mais suja que os homens. E fica todo mundo constrangido. Por quê? Ela se alia àquilo que, na verdade, está ferindo o feminino dela. Porque para uma mulher, a intimidade é algo, para o feminino, vamos colocar assim, a intimidade é algo muito precioso. Não pode ser tratado dessa maneira, mas quanto mais ferida uma mulher está, mais ela destitui a intimidade de importância e vai se aliando àquilo que na verdade está ferindo a sua essência. E aí, quanto mais ela entra nessa jornada, mais ferida ela fica. Ela fala: eu não sei o que acontece comigo, eu só encontro, o que acontece, parece que eu tenho o dedo podre. É a fase do dedo podre. Parece que eu tenho o dedo podre. E aqui eu tô falando de relacionamento para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Mas isso é na vida profissional, com as mulheres. Olha, eu não sei o que acontece, só tenho amiga traíra. Olha, eu não sei o que acontece, todo lugar que eu vou trabalhar, as pessoas puxam o meu tapete. Eu faço todo o trabalho e alguém toma o crédito.
Por quê? Porque conforme ela vai vendo aquilo se desenvolver, conforme ela vai vendo aquela amiga que é falsa, amiga, quantas histórias tem da amiga que se envolveu eu fui traída, meu namorado se envolveu com a minha amiga, ou a minha amiga ficou com o meu namorado, e por aí vai. Ela vai percebendo isso, mas ela nega a própria percepção, a própria intuição, ela não consegue sustentar os próprios valores e falar, não, olha, eu não gosto, eu fiquei chateada com isso. Ou ela não consegue confiar no que ela está percebendo e se afastar daquelas pessoas, ela segue naquilo. Só que ela fala, o que está acontecendo comigo? Será que eu tenho o dedo podre? Por que eu só atraio amigas que me traem? Não é isso, é que você está se aliando aos inimigos. Diferente dos homens que na jornada vão fazendo aliados, as mulheres, por estarem identificadas com o masculino, nessa roupagem de heroína, ela se identifica com o masculino e se alia àquilo que mais está ferindo ela. Então ela toma forma, ela é tratada como objeto e ela se vende como objeto, negando completamente o quanto aquilo está ferindo. Deixa eu voltar vocês para ver se vocês estão comigo nessa segunda etapa dessa jornada. Então veja que a gente está falando da mulher em busca do sucesso, mas aqui é a vida dessa mulher. Porque um homem, ele pode sair em busca do sucesso, mas isso não vai custar para ele as amizades dele, não vai custar para ele os relacionamentos. Porque ele está no lugar dele, que é o lugar masculino. Então, por incrível que pareça, quanto mais ele é bem sucedido na jornada do herói, melhor ele se realiza nos relacionamentos afetivos, porque ele fica seguro no masculino. Agora, a mulher, conforme ela vai se identificando com o masculino, menos ela consegue se relacionar, mais irritadiça ela fica, mais com raiva ela fica, ela não consegue deixar a competição no trabalho, ela passa a competir com todas as pessoas do universo, inclusive com os homens. Sim, ela falou, sucesso feminino exige maturidade emocional. Exatamente. Porque esse sucesso que permite o feminino, ele só é possível com esse feminino curado. Ela falou aqui, ó, no mundo corporativo vivemos com medo, não conseguimos confiar em ninguém, em nada, muito menos conosco mesmo. É exatamente isso. A Carol falou, sou tecelã 10, apenas faço. Gente, isso aqui a gente trabalha na tecelã. Mas isso, Dani, é porque o homem é visto como provedor na sociedade? Não. Sai aqui, por favor, sai da ideia de papéis e sai da ideia de culpar o patriarcado ou culpar a sociedade. E amadureça para entender a mulher em busca do próprio valor. E na sua imaturidade, entrando num terreno que só vai feri-la. Esse é o ponto. Sem perceber. Então, quanto mais identificada ela está com o masculino, mais ela tem dificuldade de se relacionar com os homens. Por quê? Porque ela, identificada com o masculino, se torna um homem. Né? Na sua forma de agir, ela se torna pontiaguda, ela se torna fálica, ela se torna provocativa, ela se torna desafiadora. Ela perde essa qualidade receptiva, ela não consegue mais receber, só que ela não percebe. Então não é que ela não percebe, ela lê uma situação assim, como é que eu vou receber se nada que ele faz é suficiente? Ela não tem consciência de saber, eu estou sem condições de receber. Ela perguntou aqui, ó, confusa com aliados, é o mesmo vítima não prospera? Não, não é isso. Busca aliados? Não, veja. Por isso que eu dei esse exemplo do palavrão, para você entender. Nenhuma mulher curada quer que a sua vida sexual esteja na boca das pessoas no bar. Ela não quer. Só que conforme ela se distancia disso,
da sua essência, ela começa a se aliar. Então, o cara faz uma piada dela, ela própria ri e faz, ela mesma ri de si mesma e faz uma piada pior ainda. Entende? Então ela está se aliando àquilo que a fere. Eu todinha. Como viver no mundo corporativo com um feminino sadio? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Aguardem, vamos passo a passo. Vamos mais. Então você vê que a gente só tá no segundo passo, a gente não vai falar tudo aqui. No curso eu falo todos, né? Aqui eu não vou falar, obviamente, que não vai dar tempo, já são 8:50, a gente tá no segundo. Mas eu tô tentando mostrar para vocês o quanto, já no início da jornada, uma mulher já está dilacerada. E o homem está ganhando aliados, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor numa situação por exemplo, numa empresa que trabalha com vendas, tá? Vai existir a competição? Sim, sempre vai existir a competição. Mas os homens, eles vão, por exemplo, ter a possibilidade, vou dar um exemplo bem de antigamente, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. O homem vai ter a possibilidade de convidar o cliente e levar o cliente para beber. Não, eu vou te levar para beber, vou te levar numa casa para você fechar o contrato com a gente, e assim ele vai fazendo aliados a partir, muitas vezes, da sua corrupção. Se uma mulher entra na mesma história, primeiro que ela não vai poder usar a mesma arma, eu vou levar o cliente para beber. Esse cliente, ele vai pensar bem se não vale a pena ele sair com ela para beber e aproveitar e ela ser o prato principal da história. Só que se ela, por exemplo, falar, bom, se tiver que ser assim para eu fechar o contrato, vou fazer isso, e fizer isso, o que vai acontecer? Depois é claro que o cara não vai fechar o contrato, porque ele não quer dor de cabeça para ele. Então, quer dizer, se ela entra no jogo, é isso que eu tô chamando de aliados. Se ela entra no jogo, ela, na verdade, está se aliando àquilo que vai feri-la. Porque esses não são os valores dela. Esse é o ponto principal que eu quero que vocês entendam, tá? Muito bem. E aí, a gente vai chegar no terceiro ponto desta jornada, que é a estrada dos desafios. Então, aqui entra um pouco do que eu já falei. Tanto os homens quanto as mulheres vão ter essa etapa da jornada, que é a estrada dos desafios, que eles chamam de os ogros e os dragões, tá? Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que são as provas, são os desafios, tá? O grande problema é que os homens eles vão viver isso somente fora. E as mulheres vão viver fora e dentro. E geralmente os dragões dentro são muito mais ferozes do que os dragões fora. Então, sim, vai ter o desafio de, por exemplo, desenvolver uma habilidade, apresentar um projeto e competir e fazer isso tudo aqui fora. Só que dentro essa mulher está em crise, ela já está dilacerada. Porque quanto mais ela se molda ao feminino, ao masculino, mais ela vai perdendo. Enquanto que um homem, quanto mais ele se molda aquilo que é o mundo masculino, mais validado ele fica e mais ele ganha admiração, ganha em outras áreas. Entende? Então, um exemplo, quanto mais um homem é bem sucedido profissionalmente, mais ele tem apoio das pessoas ao seu redor para que ele possa fazer só aquilo. Quanto mais uma mulher empenha a sua energia naquilo que ela vai fazer profissionalmente, mais ela é cobrada nas suas relações, porque ela está deixando de fazer as coisas. Então, deixando de estar com os filhos, deixando de dar atenção para as amigas, para os amigos, para a mãe, para o irmão, para não sei quem, deixando de investir no relacionamento, enfim. Então, quando ela chega nesse lugar onde, bom, aqui, legal, você já chegou nesse ponto, agora você vai ser provada, você vai ter desafios para ver se você pode continuar nessa escalada rumo ao sucesso. Essa mulher já teve muitas perdas. E esse homem, em geral, só teve ganhos. Entende? E ela
a partir dessas perdas, está dilacerada, está insegura, está ferida e precisa enfrentar esses dragões internos. Então, ela não vai enfrentar só o chefe que quer passar a perna nela, ela não vai enfrentar a outra, a concorrência. Isso daí é o menor problema dela. O maior é o que está acontecendo dentro e que ela não faz a menor ideia e que ela muitas vezes não tem com quem conversar. Por quê? Porque, em geral, aqui, vamos supor, se uma mulher está em crise porque o filho está doente, ela vai falar, eu não vou contar para ninguém, porque óbvio que eu vou ser julgada. Então, ela própria não se dá também a oportunidade de deixar a crise vir e nomear essa crise e ter apoio para fazer as escolhas dela. E ter clareza, ter alguém que fale, olha, isso aqui pode te custar isso, aquilo, outro. Sem julgamento. Ela não tem isso. Então, ela guarda aquela crise para ela. E vai se fechando cada vez mais. E é por isso que, na maior parte das vezes, quando chega a hora de apresentar resultados, ela tende a ficar numa posição inferior se ela tem competidores homens. Tem um meme na internet bem viralizado que é um homem e uma mulher na esteira. E aí coloca, só que isso associado à questão cíclica, né? Então, por exemplo, se fosse um mês inteiro um homem correndo na esteira, ele segue correndo. E uma mulher, ela vai ter um pico onde ela corre exatamente igual ele, mas depois ela começa a ter uma queda hormonal, ela vai ter todo o processo, né, de antes da menstruação, para depois ela poder ter aquele pico de novo. Então, enquanto um homem, uma mulher pode ter no máximo 2 picos, um homem com certeza vai ter 4 picos de potência durante o mês, sem nenhuma crise existencial, enquanto a mulher naturalmente vai entrar profundamente numa crise existencial. E qual que é o grande problema? Ela não autoriza a própria crise, porque ela já se distanciou tanto da própria natureza que ela é a primeira a negligenciar tudo aquilo, toda essa porção dentro dela que tá falando, pelo amor de Deus, minha filha, acorda! Acorda, olha o que está acontecendo com a gente vai perder tudo. Ela não chega nesse lugar. A grande maioria das mulheres, diante de tudo isso, diante de desafios internos e de desafios externos, escolhe priorizar os externos. Ou seja, eu tenho esse trabalho para entregar, mas eu não estou bem. O que eu vou fazer? Vou tomar remédio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vou prestar atenção no meu corpo, vou negligenciar minha saúde, mas o resultado eu vou entregar. Ela sempre vai escolher pela guerra externa, ignorando a guerra interna. E isso vai fazer com que ela tenha sucesso. Então aí a gente vai chegar nessa quarta etapa, que é a dádiva ilusória do sucesso. A dádiva ilusória do sucesso. Então, é o momento onde a heroína alcança certa medida de sucesso. Todas nós conhecemos esse lugar. Por exemplo, um poderoso título, né? Um título acadêmico, por exemplo. Ela atinge uma posição, um cargo de poder. Ela atinge um nível de riqueza. Ela tem como mensurar o próprio sucesso. Ela atinge um patamar. Só que daí, quando ela atinge esse patamar, é que entra esse lugar que a Maureen falou, que ela começa a se deparar com um profundo vazio. Porque ela pagou caríssimo para chegar nesse lugar. E ela não está sentindo nada daquilo que ela imaginava. Então, veja que aqui, me ouvindo, com certeza tem 2 tipos de mulher. Uma primeira que sabe exatamente o que eu estou falando, porque atingiu esse sucesso e começou a viver esse questionamento de será que valeu a pena
o meu sucesso me custou a maternidade, me custou tantos divórcios, me custou ter que tirar o útero, me custou tal enfermidade, me custou engordar tantos quilos, me custou zilhões de coisas. E ela de repente fala, não sei se vale a pena. E o outro grupo de mulheres são as mulheres que não conseguiram chegar neste lugar, ou seja, ainda acreditam nesse sucesso ilusório aos moldes do mundo masculino. Vou voltar a vocês. Burnout, sim, Regina, o burnout é o sintoma disso. Não é nem um sintoma, é uma consequência. Não, a Luanda falou, nossas mães e avós eram mais femininas, visto que ficavam mais em casa? Não, porque a gente está falando de uma jornada psíquica. A gente não está falando da mulher ficar em casa e não ir para o mercado de trabalho. A gente está falando dos valores do feminino, porque tem muitas mulheres. Hoje eu estava conversando com uma dessas, falando, Dani, eu assisti a sua live de maternidade e eu sinto muita raiva dos meus filhos. E ela é uma heroína, tá completamente ferida e fala, eu não suporto ter que cuidar dos meus filhos. Então, a gente não pode se iludir e achar que a gente está falando de papéis. A gente está falando da condição de uma mulher. Dani, a crise acaba ou só aprendemos a lidar com essa? Sim, ela acaba. Só que a gente tem que conseguir chegar neste pós-vazio, que é onde a cura desse feminino começa e é onde essa mulher vai encontrar o verdadeiro poder desse feminino, que é onde o Campbell está falando quando ele diz, vou repetir a frase dele, onde ele diz, as mulheres não precisam fazer a jornada, porque tudo que ela precisa fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. Mas quanto tempo demora para a gente conseguir experimentar isso? Nesse ponto já nem existe mais força para continuar. Então, por isso que é tão legal a gente conversar sobre a existência dessa jornada. Quantas de vocês estão entendendo aqui o percurso? Percebendo em que ponto desse percurso estão? Eu sou aquela que não chegou nesse lugar, frustrada. Eu sou exatamente essa aí, Dani, e me sinto num labirinto, não sei onde é a saída. Eu sou essa, estou no momento, não sei se vale a pena. Então, esse é o grande problema. Crise de pânico me custou em frangalhos. Muito legal vocês estarem se abrindo aqui. Muito bem. Então, qual que é a questão, gente? A mulher, ela só vai ter o sucesso integral que ela quer quando ela puder ser inteira. Esse é o fim da jornada. Ou seja, no meio desse percurso todo, deixa eu tirar vocês para não distrair. Não, meu Deus. No meio dessa jornada, quanto mais a mulher se identifica com o masculino, mais o seu masculino interno se torna um tirano. De quem que a gente está falando? Do ânimos. Então, quer dizer, qual que é o próximo passo da jornada? Quando essa mulher adentra esse vazio, tá? Onde essa mulher, ela entende, não dá para eu continuar assim. Eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso de ajuda, eu preciso curar esse feminino, eu preciso adentrar esse feminino, esse mergulho, né? Eu preciso lidar com essa questão, tá? Então, a Maureen, ela fala sobre esse momento assim, ó. Quando essa mulher já está cansada, ela começará a sentir o vazio, como se algo ainda estivesse faltando dentro de si. Essa parte eu já li. Então, de acordo com ela, a mulher, então, a partir desse vazio que começa a vir, e muitas vezes não é só um vazio existencial, é a perda real, é quando ela se dá conta. Eu perdi o tempo da maternidade, eu não tenho sucesso nos meus relacionamentos, eu perdi meu casamento,
ou eu não consigo mudar de estágio, toda vez eu chego num relacionamento e eu acabo nesse estágio, ou eu não tenho trocas profundas, ou os meus filhos não querem ter relacionamento comigo. Então, quando esse vazio, que é na verdade um profundo questionamento do que eu fiz, que caminho que eu tomei, a Maureen vai chamar isso de uma estadia na escuridão. Então, o homem, conforme ele tem que ir mais para fora, a mulher não tem mais força para ir para fora e ela precisa parar na estrada e ir para dentro, que é a sua natureza. Só que o para dentro para ela é um lugar de escuridão. Ela não enxerga nada. Ela não enxerga nada. Aqui a Maureen vai chamar esse lugar de a descida até a deusa. E aí ela vai convocar as mulheres à adoração da deusa. Não é nada disso que eu vou propor para vocês, tá? Então por isso que eu disse que não a minha proposta aqui é bem diferente da dela. A minha proposta é um processo psíquico, de você adentrar neste lugar do feminino, compreender o que é esse feminino ferido e vivendo esse processo de resgate e de amadurecimento de uma identidade que começa a integrar tanto o feminino quanto o masculino. Não é que daí, então eu vou para o feminino. Você vai para o feminino, cura sua relação com o masculino e integra essas duas potências. E aí você tem sim esse diferencial como um ser inteiro. Ali você consegue ter sucesso não só nos assuntos do masculino, mas também nos assuntos do feminino. Mas tudo isso tem que passar por uma jornada. Então, a Maureen vai dizer, diferente da jornada do herói, que deve sair em busca de descobertas, a mulher olhará para dentro de si para se desenvolver. Ela descobrirá suas feridas, seus verdadeiros desejos, praticará atividades cotidianas para relaxar, terá mais contato com figuras femininas. Ela entenderá que deixou toda a sua intuição, seus sonhos e seus valores para trás. Além de ter quebrado seu elo com o feminino, ter rompido muitas vezes com a figura materna, que no início da jornada da mulher é sempre vista como negativa, né? A mãe acaba sempre sendo vista como inimiga. E só a partir daí ela vai poder começar a viver esse processo de cura e de restauração do feminino. Agora, para que isso seja possível, gente, é necessário que você fale, eu não aguento mais, desisto da guerra. Eu desisto da guerra, eu preciso de uma trégua. Então, esse momento onde a mulher para e fala, eu vou adentrar esse feminino e eu vou resgatar esse feminino e curá-lo enquanto é tempo, é uma trégua na guerra. Ela fala, eu preciso abaixar as armas, não dá mais para eu viver em guerra. Por quê? Essa mulher que vai em busca do sucesso num modelo masculino vive em guerra. E aí chega um ponto que ela já está em guerra consigo mesma, com os homens, com a mãe, com as mulheres em geral, com Deus, com todo mundo ela está em guerra. E ela precisa de uma trégua. E é largar o trabalho e escolher a família é maturidade. Fazer escolha é maturidade, minha flor. Esse é o ponto. Quanto mais a gente está identificada com para fora, a gente fica buscando o que eu tenho que fazer, qual que é o certo. O certo é você fazer as suas próprias escolhas pelo preço que elas te custam, a partir daquilo que realmente é importante para você. Mas isso exige esse mergulho. Ela se vangloria do título que alcança na empresa e diminui o esposo. Vai custar mais ainda no futuro solitário. Muitas vezes acontece isso. O processo de cura é um processo, gente. É um processo. Eu tô fazendo o que aqui com vocês? Trazendo uma conscientização. Aonde eu ensino o processo inteiro? Na Tecelã. Nós estamos aqui falando da 11ª turma da Tecelã. Na Tecelã tá lá mapeado o processo inteiro e não é o que você tem que fazer, é o que tem que ser acessado dentro de você. Por isso no curso a gente trabalha muitos contos, muitos mitos, muitas coisas, muitas visualizações, muitas coisas que vão mexer nesse conteúdo interno, porque como é tudo escuro lá dentro, a gente precisa de alguém para guiar a gente, né?
Senão a gente fica muito perdido, só sentindo angústia, só encontrando com o dragão, com os ogros, né? Veja, você vai deixar de ser essa mulher que tem habilidades para conquistar? Claro que não. Você vai desenvolvê-la e usá-la quando você quiser, mas não ser refém dela. Esse é o ponto, sabe? O ruim é quando você só sabe ser ela. Olha que linda, a Ana falou. A tecelã me curou meu casamento, minha relação com meus filhos e meu trabalho. Hoje trabalho menos e ganho mais. Eu também. Eu também, grande parte das minhas alunas também aprendeu essa fórmula. Mas é um processo, né? Primeiro a gente tem que... Essa piscina não tem fundo. Tem sim. Mas é desesperador. Aos 48 anos é possível essa cura? Claro que é, Suzy. Imagina uma menina, 48 anos, uma menina. Tem muito chão pela frente. Catando os cacos do meu feminino. Será que consigo colar? Consegue. Perguntas, queridas. Tô girando aqui para ver as perguntas de vocês. Isso tem relação com a noite escura da alma? Não. A noite escura da alma é um processo que a gente vive na fé. Na fé e não com relação à nossa própria fé e não no desenvolvimento da nossa identidade. Ah, vocês estão ouvindo os patos. Acho que acabaram as perguntas. Como é ser... Onde quero chegar? Então, como é ser onde quero chegar? Aonde nós todos queremos chegar? Num lugar de plenitude do ser. E quem pode nos conduzir a isso? Quem é a guardiã desse segredo? As mulheres. As mulheres. São as mulheres que autorizam a plenitude do ser. Não são os homens. Mas nós só podemos autorizar aqueles ao nosso redor a experimentar a plenitude do ser e a guiá-los a esse processo de integração de todas as partes cindidas dentro de nós quando a gente já experimentou isso. Por isso como é que fala? A frase do Campbell é tão sábia. Escoamento que quanto mais busco a cura, fica mais difícil me relacionar com pessoas em todos os sentidos. É porque você está em contato muito com a sua dor e não está conseguindo chorar essa dor. Então, quando a gente entra em contato com a dor, como ela dói, a gente fica também muito arisca, muito pontiaguda, muito sem paciência e a gente acaba se afastando das pessoas, porque não consegue ir além dessa camada da raiva que embrulha a dor, sabe? Para chegar no lugar da vulnerabilidade, onde a gente pode se conectar de verdade, onde a gente pode estabelecer relações de nutrição mesmo. Bom, eu acho que é isso, né, amores? Porque agora não temos mais perguntas. 61 dá tempo? Dá, Gi. Você sabe que eu acho que as minhas alunas mais velhas, elas estão na casa dos 70 e poucos. Eu não lembro se eu tenho aluna de mais de 80. Não lembro, mas de 70 eu tenho muitas. E muitas falam, olha, melhor curso que eu fiz na vida. Finalmente, aos 70 anos, 76, eu encontrei esse lugar de paz e tranquilidade dentro de mim. Um beijo para vocês.